Amém, bom dia, irmãos, irmãs. Vamos fazer uma oração, mais uma vez, oramos ao Senhor, pedir graça ao Senhor que o Espírito Santo nos conduza neste momento, momento de culto. Pai, nós somos gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de, em meio a tantas lutas, tantas tribulações, nós podemos desfrutar deste oásis, Pai, aonde nós nos deleitamos diante do Senhor, adorando o Senhor, cantando hinos, louvores que exalta o Teu santo nome, que glorifica o Teu santo nome e que nos fortalece na nossa caminhada, Pai. Pedimos que o Senhor nos ajude mais uma vez, que a Tua palavra alcance os nossos corações e que assim, Senhor, sejamos edificados, confrontados, fortalecidos e também orientados pela Tua santa palavra, Pai. Esse é o nosso desejo, que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela cumpra verdadeiramente o que está proposto no Teu coração. Que assim, Pai, sejamos mais uma vez confrontados pela Tua palavra e que assim haja cura, que haja restauração e que isso tudo redunde em honra, glória e louvor do Teu santo nome. Assim oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como havia proposto para os irmãos, nós estudarmos a carta aos Coríntios, não de uma maneira expositiva, versículo a versículo, mas expondo de acordo com os problemas levantados por Paulo. E aí nós vamos ver que a nossa igreja e muitas outras igrejas da atualidade, elas revivem alguns desses problemas. E essa carta, ela vem no momento para nós como uma vacina preventiva para situações que porventura possam ocorrer dentro da nossa comunidade. E assim nós vamos ver que Paulo, ele atende tanto a liderança da igreja quanto a membresia. Então é um assunto que vai trazer uma nova visão a respeito daquilo que nós temos vivido e como nós temos olhado para dentro da nossa própria igreja, tá? Diferente da carta aos Romanos, essa carta aos Coríntios, ela é uma carta mais pastoral, talvez não tão teológica quanto é a carta aos Romanos, mas é uma carta bastante pastoral. E a gente vai ver que Paulo, ele trabalha esses assuntos de uma maneira muito amorosa, não menos cristocêntrica, como são todas as cartas paulinas. Paulo chega a dizer lá em Filipenses 1:21, ele diz com todas as letras, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente vê que Paulo, ele encaminha tudo para Cristo, ele leva os irmãos a olharem para Cristo. Esta é uma das características do apóstolo Paulo e é algo que precisa estar presente na nossa vida também, Nós entendemos que o nosso alvo deve ser realmente Cristo. E uma boa forma de nós olharmos para essa carta aos Coríntios não é como que uma lente de um retrovisor, olhando como se esse assunto fosse lá para aquele período, vivia-se dessa forma naquela época, era algo daquele contexto e que hoje não faz parte mais da igreja. Não, nós precisamos olhar para esta carta como que uma lente bem poderosa, voltando para dentro do nosso coração, sondando o nosso coração, olhando para a situação de cada um de nós, colocando isso tudo à luz da palavra de Deus. Isso vai nos trazer crescimento, irmãos, e nós precisamos crescer. A igreja do Senhor precisa crescer, precisa amadurecer, e a gente vai ver que boa parte desses problemas que surgem dentro da igreja é justamente por conta da imaturidade, tá? A igreja imatura, ela tende a ter esse tipo de problema. Então vamos entender o contexto, Sempre que, como nós vimos lá na primeira exposição dessa carta aos Coríntios, na introdução, melhor dizendo, nós vimos que haviam vários contextos históricos ali da cidade que vai ser importante para nós entendermos durante essa caminhada dessa carta, tá? Então, de acordo com o problema sendo exposto, dentro da possibilidade, eu vou trazer alguns pontos do que a gente já viu na introdução, que pode nos remeter a essa situação, o que pode ter levado a igreja a ver algo dessa forma. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui, que é o perigo da divisão, que é o tema da nossa mensagem nesta manhã,
nós vamos ver que lá na igreja de Corinto, quando nós falamos na introdução, já se via a questão das fortes influências filosóficas. Essas vertentes filosóficas, elas tinham algo, isso predominava na cidade de Corinto. Os filósofos iam para aquelas praças, para o ágora, né? E ali eles expunham as suas ideias, as suas formas de ver a vida, as suas maneiras de viver. Essas correntes filosóficas, elas de alguma forma alcançavam o coração das pessoas, atingiam a emoção das pessoas, e isso trazia para si, para o homem, prestígio. Isso era bom, isso massageava o ego do homem. E mais do que isso trazia algo bem interessante também, que era o lucro financeiro. Então era algo que realmente mexia muito com o contexto da cidade, né? Esses expoentes, eles iam para essas praças, e ali eles trabalhavam todas essas questões, dessas filosofias, e isso ia conquistando pessoas, e essas pessoas elas iam se identificando. Olha, como eu admiro fulano, essa linha filosófica dele me conquista. E a gente vai ver que isso não ficou lá no contexto histórico da cidade, isso começa lá na frente, entrar para dentro da igreja. É algo que nós precisamos tomar muito cuidado, e Paulo trata disso. Ele vem mostrando que isso já estava presente dentro da igreja de Corinto, e ele começa então a combater isso de uma maneira muito direta e objetiva. Muito bem, a igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito abençoada, chega ao ponto de Paulo dizer ali no primeiro capítulo, versículo 7, que essa igreja era tão abençoada, a ponto de não lhes faltar dom nenhum. Ou seja, era uma igreja que tinha realmente era muito querida por Deus, era uma igreja que era muito agraciada, abençoada, né? Deus tinha um coração bastante generoso para com essa igreja, e nem dessa forma essa igreja deixou de ter problemas. Aos olhos humanos, essa igreja era a igreja ideal, perfeita. Por quê? Não falta dom nenhum, essa é a igreja que eu quero para mim. Não, essa igreja é a igreja perfeita, não tem por que eu procurar outra mais. Essa é a igreja que eu vou sentar e vou fixar a minha âncora. Isso aos olhos humanos. Mas a gente percebe que aonde tem um coração humano, como Jeremias diz, que é enganoso, começa também a surgir os problemas. E a gente vê que essa igreja, apesar dela ter todo o carisma, era uma igreja carismática no sentido bíblico da palavra, né? Ela tinha o carisma de Deus, Deus tinha esse carinho, né? A ponto de lhes dar todos esses dons, né? Essa igreja também apresentou alguns problemas. Infelizmente, por motivos que desconhecemos, essa igreja que havia sido plantada pelo apóstolo Paulo é o homem que plantou essa igreja. A gente percebe que com menos de 3 anos, essa igreja começa a se desviar dos padrões de conduta e de doutrina que o apóstolo havia estabelecido. Então, irmãos, não é a questão de que a liderança é boa, a igreja pode deixar que ela vai na mesma batida, vai tudo certinho, tá? Isso ajuda bastante, mas não é tudo, né? Nós precisamos a cada dia depender da graça de Deus. Muito bem, então aqui começam a surgir os problemas, como nós propusemos estudar com a igreja, né? Cada um dos problemas a gente vai trazendo esse contexto para que os irmãos entendam de onde pode ter surgido essa situação que veio a trazer problemas para dentro da igreja. Muito bem, começamos então pelo primeiro problema, e talvez Paulo tenha atacado por ser um problema bastante grave, e talvez o mais urgente, que é o perigo da divisão na igreja. Então esse é o tema para a nossa mensagem desta manhã, o perigo da divisão na igreja. E nós vamos avançando com a leitura de acordo com o caminhar da exposição. Então eu peço aos irmãos aí que abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, a partir do versículo 10 aí. Nós vamos avançar até o capítulo 4, tratando desse assunto. Dividi em 5 pontos a nossa mensagem. O primeiro ponto, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, identificando o problema. Segundo ponto, versículo 11 aí, tratando o problema com transparência. Terceiro ponto, versículo 12,
identificando os autores e seus grupos. No quarto ponto, versículo 13, estourando o balão do personalismo na igreja. E o quinto ponto aí, que está lá no terceiro capítulo, versículo 1, restaurando a unidade da igreja. Muito bem, irmãos, então, primeiro ponto aí, capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 10, Paulo aqui identifica o problema, né? Primeiramente a gente vê o amor de Paulo, o carinho que Paulo tinha, apesar dos problemas da igreja em Corinto. Versículo 10 ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no parecer. A gente vê aqui, irmãos, esse rogo. O que é um rogo? Rogo é muito mais do que um pedido. Rogo é um pedido com bastante carinho, com bastante amor por essa igreja. É mais do que simplesmente um pedido, né? É um apelo realmente para que os irmãos realmente atentem para essa questão, para o perigo que eles estão caminhando aqui. E Paulo traz esse importante esclarecimento nesse trecho de forma amorosa e pastoral, né? Então, como ele fez esse rogo de uma maneira bastante amorosa e até de uma forma insistente, e percebam a seriedade com que ele faz esse rogo quando ele fala pelo nome do Senhor, do nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é um pedido simplesmente leviano, não. Paulo está realmente olhando para essa igreja, olhando para Cristo. Ele fala assim: ó, vocês estão entendendo quem é esse Cristo que cuida dessa igreja de vocês? Então é em nome dele que eu estou pedindo para vocês. Olha, cuidem dessa maneira como vocês estão vivendo, não façam da maneira como vocês estão fazendo, falem todos, sejam concordemente naquilo que é a verdade absoluta da palavra de Deus. E nós estamos aprendendo sobre o que é absoluto nesses dias, bastante importante para nós trazermos para a nossa mensagem. Então Paulo aqui não está trazendo uma uniformidade. Paulo não está dizendo assim: olha, a partir de hoje todo mundo tem que falar assim, amém, 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 do mesmo jeito, tem que ter formas de falar. Não, não é nada disso. Paulo está trazendo a importância de se centrar na palavra de Deus, da centralidade nas Escrituras. Abra comigo o versículo 17 e 18 aí, do mesmo livro, vejam aí, que diz versos 17 e 18, né? Paulo traz uma centralidade das Escrituras para a cruz de Cristo. Ele mostra aonde que nós temos que verdadeiramente nos direcionar, tá? Versículo 17 e 18 diz assim: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Irmãos, Paulo leva todos nós aos pés da cruz. Ele nos direciona para a cruz de Cristo. E a cruz, irmãos, ela tem um fenômeno fantástico, que tira completamente o orgulho do ser humano, aniquila completamente o orgulho, algo que você pode querer crescer, algo que você pode tentar se engrandecer. Não, diante da cruz tudo isso é aniquilado. Por isso a grande dificuldade de se entender a cruz à luz do seu próprio entendimento, sem a clareza do Espírito Santo. É simplesmente impossível. Por quê? Porque a cruz vai destruir tudo aquilo que mais cresce no ser humano, que é o orgulho. Como eu gosto de me sentir importante, que todo mundo olhe para mim e me veja como o melhor de todos, como o primeiro colocado, todo mundo vai me elogiar, todo mundo vai olhar para mim como um destaque. Isso faz bem para o ego, isso faz bem para a carne. Mas a gente vai ver daqui um pouco que Paulo estoura esse balão aí de uma maneira fantástica e não deixa qualquer resquício que possa de alguma forma exaltar o homem, exaltar a personalidade. Mas ele encaminha tudo para a cruz de Cristo. E ali na cruz tudo é aniquilado, não fica nenhuma esperança de qualquer forma de crescimento para o homem. Ainda aí no capítulo 10, bem na parte central, a gente vê que Paulo já começa a entrar de sola no assunto aí, tá? Que não haja entre vós divisões.
Paulo identifica essa situação e aí, uma vez identificado, Paulo não faz rodeio, ele entra de sola tratando diretamente do assunto. Segundo ponto aí, tratando do problema com transparência. Veja o versículo 11. O versículo 11 diz: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Irmãos, aqui Paulo identificou o problema. Existe contenda entre vós. E Paulo não rodeia quando ele vê que é um assunto sério e urgente. Ele entra de sola no problema. E tem coisas que não dá para fazer rodeio. Nós vimos hoje aqui que tem momento, tem coisas que nós temos que realmente odiar, que é o pecado. Não dá para ficar acariciando o pecado, não, vou com um jeitinho, mais tarde eu vejo, não. Tem que ser direto e urgente, objetivo com essas questões, tá? Para que possa ser cessado os seus efeitos danosos e nocivos. Enquanto não se trata desse problema, a tendência dele é crescer, avançar e alcançar outras pessoas, tá? E Paulo aqui não deixa margem para o diz que me diz. Quando ele vai direto e mostra a pessoa e ele trata do assunto, ele não deixa nenhuma margem para que alguém possa criar qualquer tipo de situação que possa trazer mais confusão, tá? E esse tipo de confusão normalmente é algo próprio nosso. Quando a gente quer comentar um assunto sem o objetivo de resolver, né? Quando a gente quer mais fermentar do que solucionar o problema, e aí então surgem algumas expressões do tipo: você viu o que estão falando, né? Às vezes a gente, rapaz, você viu o que estão falando? E aí Paulo trata desse assunto de uma maneira direta, não fica esse diz que me diz. Quem estão falando, né? Quem é muita gente? Ou está todo mundo comentando aí, você viu? Quem é todo mundo? Eu ouvi o pessoal falar, quem é o pessoal? Então Paulo mostra para a gente uma maneira direta, objetiva, que não deixa margem para qualquer tipo de confusão, né? Ele já mostra nome, endereço e CPF, os da casa de Cloe, né? E a gente percebe que nesse contexto aqui, tanto Cloe quanto os de sua casa e também o apóstolo Paulo tem um objetivo, é resolver o problema, é solucionar o problema e não ficar dando rodeios, né? Ficar rodeando como se não, vamos levar para outros, quem sabe alguém aí resolve. Não, vamos buscar uma solução bem objetiva. E nesse contexto, a gente vê que não sobra nenhuma margem para qualquer tipo de fofoca. Aqui Paulo joga um balde de água fria, ao invés de jogar a gasolina, como muitos têm feito por aí afora, né? Que nós possamos ver, irmãos, a riqueza que há nesse ensinamento prático de Paulo, né? Se alguém vem com esse tipo de conversa, olha, você viu o que estão falando aí? Não, mas peraí, quem é que estão falando? Precisa dar nome, precisa tratar de maneira direta. Nós não podemos tratar com esse tipo de situação levando a coisa adiante. Não, vamos deixar continuar desse jeito aí que uma hora vai resolver. Não, não vai resolver. A tendência é aumentar o problema, como a gente vê lá em Tiago, né, quando ele fala a respeito da língua, que ele põe em chama toda uma floresta, né? Então ele precisa dar um basta nisso aí, não permitir que isso avance, né? Paulo trata de maneira direta e objetiva e acaba completamente com essa questão das fofocas, dos mexericos. Não, os da casa de Cloe trouxeram o problema até mim e agora nós vamos resolver o problema. A gente vai ver de que maneira Paulo ataca o problema. Terceiro ponto aí, identificando os autores e seus grupos. Versos 12, tá? Paulo mostra aqui quem são os autores e seus referidos grupos, né? Versículo 12 diz assim: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Muito bem, aqui Paulo identifica o partidarismo existente na igreja, os grupinhos formados em prol de personalidades, e isso é muito perigoso, irmãos, isso é muito grave. Paulo trata tanto da questão da liderança, quanto da membresia. Irmãos, para que haja um bajulado, tem que haver os bajuladores. Um não existe sem o outro. Então Paulo trata tanto a questão da liderança, e a gente vai ver daqui um pouco como que ele trata com a liderança, e ele vem tratando agora com a membresia, né? Então são na verdade codependentes.
Ali, o bajulado só existe se houver os bajuladores. E aqui Paulo deixa transparecer que aquelas influências filosóficas lá da cidade de Corinto, que nós vimos lá no início, começa a ressurgir com grandes forças dentro da igreja, provocando divisões, o que é mais perigoso, tirando irmãos que estavam dentro da igreja. Isso é um grave perigo e Paulo ataca diretamente. Então ele identifica esses 4 pontos. Primeiro ele identifica aí, o PP, o partido de Paulo, O partido de Paulo é aquele primeiro partido que era formado por aqueles irmãos que acompanharam a plantação da igreja e que, portanto, se identificavam com Paulo, criando dessa forma uma certa exclusividade para o apóstolo, coisa que nem o apóstolo Paulo havia pedido, e nem estava no coração de Paulo desejar essa posição ilustre. Pelo contrário, Paulo combate isso, a gente vai ver daqui um pouco mais, Tinha também aqueles que admiravam a eloquência e a performance de Apolo, já que essa era uma característica de Apolo, Ele era bastante eloquente, falava de uma maneira bastante bonita, ele foi criado ali nesse contexto de Corinto, e ele via essas vertentes filosóficas, aprendeu a falar, a manipular as palavras de forma que alcançava o coração das pessoas, e a gente começa a observar que era uma característica de Apolo, e tinha aqueles que se identificavam com essa maneira eloquente de Apolo, e se identificavam com ele também. Por outro lado, já tinha aqueles outros que eram mais presos às tradições, por entender que Pedro estivera com Jesus, eram mais voltados ao judaísmo, se identificavam mais com o apóstolo Pedro, e criaram então o famoso grupo do Pedrão. Então, criaram lá o partido de Pedro, nós vamos ficar com Pedro. Percebam, irmãos, que começam a minar a igreja, eu vou para um lado, eu vou para o outro, eu vou para aquele outro, e assim a igreja ia se dividindo, E a gente sabe muito bem que essa é uma brilhante estratégia quando você quer destruir um grupo. Você primeiro divide para ficar mais fácil por parte você ir destruindo. Então essa é uma estratégia de muitos que vêm para matar, roubar e destruir. E por fim, irmãos, haviam aqueles que se mostravam mais espirituais que os demais, dizendo-se fazer parte do partido de Cristo, como se dissesse, não precisamos submeter a liderança humana, nós recebemos diretamente de Cristo, estamos online com o Senhor. Na verdade, esse talvez fosse o grupo mais complicado, justamente o partido de Cristo. Por quê? Desses 4, irmãos, esses é os que se mostravam mais espirituais, Eles tinham uma certa dificuldade em submeter a liderança estabelecida por Deus dentro da igreja. Então esse grupo, era aquele grupo daqueles que tinham muita dificuldade na submissão, Sempre estavam procurando uma forma de me apoiar mais em um e submeter ao outro. Não, olha, lá na igreja tem 5 líderes lá, ou 10 líderes que seja, daqueles lá, acho que uns 3 ou 4, até eu acho que eu me identifico, agora os outros lá, irmãos, irmãs, toda liderança estabelecida para uma igreja, ela é estabelecida por Deus, é Deus quem estabelece uma liderança, E essa questão de grupos, de partidarismo, é muito nocivo, é muito danoso para a igreja. Isso impede o crescimento, isso mostra, na verdade, imaturidade da igreja. E Paulo diz desse assunto, por que muitos de nós ainda estamos no leitinho, não podemos ainda avançar para um alimento sólido, porque ainda estamos presos nessa imaturidade, com dificuldades para o crescimento. E ainda hoje, dentro das igrejas, surgem membros com esses pensamentos destrutivos, achando que não, eu vou ficar com metade da liderança, outra metade eu não ouço, eu ouço aquele líder, o outro eu não ouço, eu submeto ao que Deus tem falado através desse líder, do que aquele outro lá, eu acho que não é de Deus, e não vou submeter. Então essas ideias ainda hoje, elas tendem a voltar dentro da igreja. Mas Paulo quebra esses argumentos de uma forma, com algumas perguntas bem retóricas, Quando alguém tenta levar Paulo para alguma situação, aonde coloca ele num pedestal, Paulo chega e destrói completamente essa ideia. Vejam comigo aí o versículo 13, Paulo estourando o balão do culto ao personalismo, é o 4º ponto aí. Versículo 13,
Paulo diz assim: acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Aqui Paulo dá logo uma cajadada nessa situação, né? Ele estoura completamente esse culto ao personalismo, tá? E era uma excelente oportunidade aqui para o apóstolo Paulo buscar uma autopromoção, não é mesmo? Poxa vida, se Paulo quisesse se promover, está aqui uma excelente oportunidade. Ele foi procurado pelos irmãos como alguém confiável, alguém que poderia trazer uma direção para aquele problema dentro da igreja. E era um momento que, se Paulo tivesse alguma pretensão, estava com a faca e o queijo, como diz aí o ditado, né? Mas ao invés disso, olha o que Paulo diz dos versos 14 até o 17. Paulo, a partir do versículo 14 até o 17, ele diz: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas, além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Irmãos, quando essas pessoas vêm com essas ideias lá da filosofia, Paulo combate de uma maneira direta: eu não venho com sabedoria de palavras. Quem é que usava sabedoria de palavras? Os filósofos lá, que sabiam manipular, que traziam para si prestígio, né? Que trazia para si lucro financeiro. Mas ele faz algo interessante: ele vai e leva para a cruz, para que se não anule a cruz de Cristo. Essa é a direção que nós temos que levar os irmãos que tivermos que discipular, que tivermos que orientar, tivermos que, de alguma forma, exortar, levar para a cruz de Cristo. Irmãos, e a questão da divisão, ela tinha uma origem num problema muito mais fundamental. A exaltação da sabedoria humana, seja a filosofia grega ou a visão judaica do rei conquistador, que é totalmente contrário ao caminho de Deus, isso tudo só trazia problemas. Isso só trazia divisão dentro da igreja. E Paulo destrói completamente essa ideia, né? Essa questão do culto ao personalismo. Paulo leva tudo para a cruz e ali aniquila completamente essa ideia de o homem é importante. Ah, não, aquele camarada, ele faz a diferença. Se ele não estiver naquela igreja, é capaz da igreja desabar. Irmãos, ninguém está preso, ninguém tem condições de sustentar uma igreja a não ser Cristo, e nós vamos ver daqui um pouco quem de fato é o Senhor da igreja. E Paulo prossegue, né? 1 Coríntios ainda, capítulo 2 agora, verso 1 até o 5, Paulo continua combatendo esse culto ao personalismo, e Paulo vai destruindo esses argumentos personalísticos aí. Ah, o homem é importante. Olha o que diz aí, 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. E olha que Paulo foi ensinado ali aos pés de Gamaliel. Paulo tinha muito conhecimento, ele era um cidadão romano. Então, se fosse para usar de palavras persuasivas, de palavras difíceis, estava tudo a seu favor. Versículo 2: porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Versículo 5: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Aqui Paulo quebra completamente essa ideia do culto ao personalismo, né? Paulo não deixa nenhuma margem para essa questão de crescimento desse balão que infla cada vez que alguém chega e te mostra que você é diferente, que você é melhor, que você faz o que ninguém consegue fazer. Paulo destrói completamente. Imagine, irmãos, se Paulo fosse um líder vaidoso. Essa seria a chance de ouro. Ele simplesmente diria: olha, irmãos, eu sou o plantador dessa igreja aqui, eu que fundei essa igreja. Então é o seguinte, vamos esquecer essa coisa aí de partido de Pedro, partido daqui, dali, vem todo mundo para o meu partido, vamos todo mundo ser meus imitadores agora, fala do jeito que eu falo, faça do jeito que eu faço, e está resolvido o problema. Seria a chance ideal, se Paulo fosse aquele líder vaidoso. Porém, o apóstolo Paulo não negocia os seus princípios.
uma vez transformado por Deus, Paulo trata com firmeza esse perigo que já estava presente dentro da igreja. Ele joga uma pá de cal na esperança do personalismo dentro da igreja. Irmãos, como isso nos ajuda? Como isso mostra o risco, o perigo que nós corremos dentro da igreja? Então precisamos realmente aprender com o apóstolo Paulo. E Paulo faz uma pergunta retórica. No capítulo 5, Paulo pergunta: ele faz uma pergunta bem objetiva aí: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem creste, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. É no capítulo 2, verso 5. Perdão, mas deixa eu me atualizar aqui. Capítulo 3, verso 5. Ele faz essa pergunta retórica, né? Uma pergunta já com a resposta óbvia. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servo por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Irmãos, esses irmãos foram apenas servos usados por Deus para pregar o Evangelho. E assim é a posição de cada um de nós que aqui estamos. Quando a gente olha para essa situação aqui, vê que Paulo não brinca com essa situação, ele não brinca com essa história, ele simplesmente trata de uma maneira objetiva, quebra completamente essa ideia do personalismo. Não tem principal, não tem alguém que faz sucesso, não, nós estamos todos irmãos, estamos todos caminhando na mesma direção à cruz de Cristo, onde ali nós somos anulados, nós somos aniquilados. E o quinto ponto aí, restaurando a unidade da igreja. Então Paulo diz, no versículo 6 ainda aí, continuando no capítulo 3 ainda, sequência do texto: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E versículo 7, de modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Irmãos, muitos de nós aqui viemos para a igreja com dons. Deus nos alimenta com os dons. E aí ele coloca alguns irmãos para ir evangelizar, esses irmãos evangelizam, alcança a palavra que foi evangelizada, alcança os corações, os irmãos vêm para a comunidade, outros irmãos aqui recebem os irmãos com o dom que Deus lhes deu de receber os irmãos, outros irmãos vão poder caminhar com esse irmão, com o dom que Deus lhes deu de discipular, e outros vão pregar a palavra com o dom que Deus lhes deu de pregar a palavra. E em tudo isso não há alguém especial, todos são importantes. E a gente vai ver daqui um pouco que a pirâmide dentro da igreja de Deus, ela é invertida, diferente da pirâmide do mundo. Paulo trata desse assunto de uma maneira brilhante, fantástica, que mostra para nós como que deve ser o nosso comportamento em cada situação em que nós estivermos dentro da igreja. Então não existe alguém que é especial, não, aqui Paulo trata todo mundo de uma maneira única, nivelando todo mundo no mesmo patamar. Todos nós somos servos, na igreja de Deus não tem um dono, aliás, na igreja de Deus só tem um chefe, na igreja de Deus só tem um dono, só tem um cabeça, só tem um Senhor. Cristo é o Senhor da igreja, que comprou com o seu próprio sangue, que pagou o seu precioso sangue. Cristo é o único dono da igreja. Então, se nós tivermos que gloriar, nós temos que nos gloriar na cruz de Cristo. Ali é que nós temos que nos gloriar, porque foi ali que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue, para que hoje nós pudéssemos estar aqui compartilhando a sua palavra. Outra coisa importante, irmãos, que está implícito aqui também, tá? É nós entendermos que, como membros, nós não estamos concorrendo uns com os outros. É que a liderança também é membro, um líder também é um membro da igreja, né? Nós não estamos concorrendo uns com os outros, nós não estamos competindo uns com os outros, não, nós estamos trabalhando em conjunto, irmãos. Para que o reino de Deus avance, é importante que nós trabalhemos em conjunto.
A gente vê o texto lá, Paulo dizendo, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Ou seja, nem todo mundo planta, nem todo mundo rega, né? Cada um tem uma função específica. Um prepara o terreno, outro semeia, outro cultiva e o outro colhe. Mas acima de tudo, a glória é de Deus. Deus é glorificado através das nossas vidas quando nós o obedecemos. Então, querido, nunca tenha ciúme de seu irmão. Nunca compare-se com seu irmão, nunca se sinta inferiorizado com seu irmão. Deus colocou você na igreja com um dom. Eu disse agora há pouco, Deus deu um dom a cada um de vocês. E esse dom tem um propósito, de servir na igreja do Senhor. Faça o que Deus comissionou a você a fazer e alegre-se por aquilo que Deus está fazendo através da vida do irmão. Aquilo que Deus colocou na mão do irmão para fazer, o irmão está fazendo, alegre-se com isso. Isso é bom, Deus está sendo glorificado através da vida do irmão também. Todos nós estamos trabalhando com o mesmo propósito, glorificar a Deus, fazer tudo para a glória de Deus. E por fim, irmãos, Paulo vai dar um tiro de misericórdia nesses problemas aí que a gente está vendo, principalmente do personalismo, tá? Aonde tem partidos e onde tem seguidores de personalismo, de personalidades dentro da igreja, isso é sinal de carnalidade e imaturidade. Vou repetir para vocês, aonde tem partidos e onde tem seguidores de personalidades dentro da igreja, isso é sinal de carnalidade e imaturidade espiritual. Veja ali no capítulo 3, versos 1. 1 Coríntios capítulo 3, versos 1. Diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Preste atenção nesse ponto. Aonde tem gente seguindo o líder humano como seu ícone, isso é prova de carnalidade e imaturidade espiritual. Irmãos, como nós precisamos crescer, e graças a Deus, Deus tem usado de bondade e misericórdia. Os irmãos têm muitas vezes nos levado a nos empenharmos por estudar a palavra de Deus e trazer um bom alimento. Isso é prova de crescimento. Isso é importante para a igreja, isso precisa continuar, precisa avançar. Irmãos, homens não produzem nada bom de si mesmo. Paulo diz, sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, ou seja, imitem o Cristo que há em mim, e não o homem limitado, falho, pecador que existe em mim. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nesse sentido a gente vê que Paulo põe de fato uma pá de cal nessa questão do personalismo. Segundo ponto, veja comigo aí, capítulo 4, versos 1 e 2. Capítulo 4, versos 1 e 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Irmãos, essa palavra é pesada para um líder. E nós vamos ver que existem palavras de maior peso ainda avançando aqui, tá? A palavra ministro no meio eclesiástico está designado a um líder, um presbítero, um pastor. No universo político, a palavra ministro está mais voltado ao primeiro escalão do governo. Então, lá é um cargo importante, próximo, ligado diretamente ao governo. Aqui a gente vê que está mais ligado à liderança, a um presbítero, a um pastor. Mas a gente vai ver que o verdadeiro significado dessa palavra nesse contexto é um significado bastante pesado. E Paulo apresenta aqui um último e arrasador argumento contra essa ideia do personalismo. Não sobra margem, espaço para o personalismo. Porque aqui a palavra ministro, ela está colocada num significado traduzido do grego, que seria ruperetes ou ruperes, que quer dizer remador do último porão. O que é isso? Vou explicar para os irmãos. Existia nessa época em Corinto
Aquelas pessoas que eram condenadas por algum crime grave, elas eram condenadas a irem para o último porão dos navios, e ali elas eram acorrentadas pelos pés, e elas ficavam ali remando aqueles navios até a sua morte. Essa era a função dessa pessoa, considerado aí como o Ruperetes, era o remador do último porão. E se acontecesse qualquer problema com o navio, a primeira parte que era atingida pelo navio era a parte de baixo, onde estavam essas pessoas. Então, aqui Paulo mostra esse contexto para trazer e mostrar para nós. Esse ponto põe por terra qualquer possibilidade de soberba ou orgulho. Essa, irmãos, é a posição exata para aqueles que desejam se tornar um ministro na casa do Senhor, ou seja, aquele que serve. Você quer ser um ministro? Ótimo, você vai ser o que serve todos os demais. Essa é a função, e você vai servir por toda a sua vida, enquanto Deus permitir, essa vai ser a sua função. É o dom que Deus vai lhe dar para servir os irmãos. Jesus mostra claramente que no reino de Deus a pirâmide é oposta, é invertida, contrária à pirâmide do mundo. Aquele que quer ser o maior no reino de Deus, seja servo de todos. Muitas vezes, irmãos, o líder, ele é obrigado a deixar até mesmo as suas preocupações de lado para ir atender uma demanda urgente da membresia da sua igreja. Quantas vezes eu, falo por mim, já fui procurar irmãos da liderança nas madrugadas e fui atendido. Encontrei apoio. O irmão estava no seu repouso, merecido, às vezes fez muitas coisas durante o dia, e eu fui lá procurar o irmão na madrugada e fui recebido, fui atendido e tive a minha demanda atendida. Então, muitas das vezes, essa é a posição de um líder, deixar até mesmo o seu conforto, o seu descanso para atender a demanda de outros. E é assim que Paulo esvazia esse sentimento de personalismo ou de divisão dentro da igreja. E para concluir, irmãos, nós observamos que uma igreja complicada, ela não necessariamente é por culpa da liderança. Olha quem eram os líderes dessa igreja: apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Apolo, homens que eram versados, homens que eram crescidos na graça de Deus, e ainda assim essa igreja apresentou diversos problemas. E aí a gente vê que um pouco de fermento no meio da igreja contaminou muita gente, e como diz lá em Tiago, né? A língua pôs em chama grande floresta. Irmãos, Paulo traz esse assunto não por acaso, e essa carta chega até nós nesses dias, né? E pela graça de Deus, o apóstolo Paulo usa essa carta para nos instruir acerca desse grave problema e restaurar a unidade dentro da igreja. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor se agrada quando há unidade da igreja. O Senhor tem prazer quando os irmãos estão unidos. Ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. E ontem nós tivemos um momento tão maravilhoso, onde os irmãos estavam coesos, todos num grande propósito de fazermos algo maravilhoso que nos alegrasse o coração, mas que acima de tudo glorificasse a Deus. Esse deve ser o nosso propósito, esse deve ser o nosso coração. Irmãos, que o Senhor nos ajude com essa mensagem a nos colocarmos diante dEle, com corações sinceros, pedir que Ele sonde os nossos pensamentos e nos ajude a caminhar com nossos irmãos, entendendo que o inimigo não pode mexer na nossa salvação, mas ele pode tornar a nossa caminhada mais confusa. Isso se nós tirarmos os olhos do nosso supremo pastor, nosso supremo Senhor e Salvador Jesus Cristo, e olharmos para a circunstância e ficarmos tão somente presos nessa situação. Que Deus nos proteja, irmãos, tanto como liderança dessa igreja. Eu peço que continuem orando pela liderança dessa igreja, irmãos. O que tem acontecido não é por mérito de homens, isso é por graça, bondade e misericórdia da parte do Senhor. Então continue orando pela liderança da nossa igreja. E também como membros, tomem cuidados, vigiem, orem, busquem os meios de graça, leitura da palavra, oração, participação efetiva nas reuniões. E nós temos reuniões, oração, reunião específica para homens, com instruções importantíssimas para os nossos lares, para que a gente possa aprender a conviver com as nossas esposas, com os nossos filhos, viver a vida comum do lar com discernimento. Tudo isso é o que nós temos aprendido. A cada reunião dos homens aqui tem sido muito importante. Reunião das mulheres, tenho ouvido testemunhos na minha casa acerca das reuniões das mulheres, como tem sido importante para minha esposa. Reunião do discipulado,
tenho participado da reunião do discipulado, como tenho reaprendido e aprendido coisas tão básicas acerca da graça de Deus. Introdução às doutrinas da graça tem sido realmente uma introdução que tem nos levado a aprofundar nesse mar de conhecimento acerca da palavra de Deus. Tem sido realmente muito edificante, irmãos. Então, precisamos avançar, precisamos continuar, para que a gente deixe de ser imaturo e corra esses graves riscos, esses graves perigos que rondam a igreja. E a gente vê aqui então que Paulo trata dessa maneira, restaurando a unidade da igreja. Que possamos aprender, irmãos, caminhar com os irmãos, aprender a cada dia mais, olhar para o meu irmão e entender que a luta dele é tão grande quanto a minha, que nós estamos remando aí nesse navio com essa grande dificuldade, mas que, acima de tudo, nós temos aquele que nos sustenta, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por que nós ainda não estamos revivendo tudo isso, irmãos? Porque a nossa igreja é diferente. Não, porque aqui tem irmãos com coração diferente. Não, não é por isso. É porque a graça de Deus tem nos sustentado a cada dia. A pregação fiel das Escrituras tem sido um lenitivo, tem sido realmente um bálsamo, tem nos dado direção, tem nos fortalecido e tem nos impedido de muitas vezes entrarmos por esses caminhos perigosíssimos, tá? Então, a graça de Deus é que de fato tem feito a diferença na nossa comunidade. É ela que nos capacita a amar o nosso irmão, é ela que nos capacita a caminhar com os nossos irmãos, é ela que nos capacita a chorar com os que choram e nos alegrarmos com os que se alegram. Irmãos, que seja uma realidade, nós possamos realmente entender que aqui existe uma pregação de uma palavra que realmente é fiel às Escrituras. A gente olha para muitas igrejas que pregam heresias e a gente fica só pensando, puxa, ia ser bom se esses irmãos um dia pudessem estar aqui conosco. Ora o Senhor. Estava conversando com o irmão esses dias e ele trouxe algumas ideias assim que eu achei muito importante para que haja crescimento da nossa igreja numericamente falando. Um tempos atrás parece que assim, puxa vida, falar em crescimento numérico, nós já vamos estar igualando a igrejas tal, não é isso não. Se a gente olhar pela palavra de Deus, quando Pedro fez uma pregação e ali acrescentou-se quase 3.000 almas, então nós precisamos avançar, nós temos um bom alimento, o Senhor já tem nos abastado com a boa teologia. Agora, é importante que mais pessoas ouçam acerca da verdadeira teologia, da doutrina dos apóstolos. E eu peço aos irmãos, orem ao Senhor, para que o reino de Deus avance, para que a nossa igreja possa de fato expandir, vai ser importante para a igreja. Nisso o Senhor se agrada. Então, irmãos, que assim possamos entender que precisamos da graça de Deus a cada dia, para vivermos de modo a agradar o Senhor, na igreja que é o corpo de Cristo, amando o Senhor, amando e servindo os irmãos. É para isso que nós estamos aqui. E quando a gente vê essa situação do líder, o líder é aquele que está aqui para servir. Então não tem essa história do personalismo, que o líder é aquele que vai mandar em tudo, é aquele que vai comandar, é ele que vai dar toda a direção baseada nas suas ideias. Não, isso é perigoso. Ideias humanas, terrenas, a palavra de Deus diz que ela é diabólica, ela é perigosa. Nós precisamos de líderes que ouçam a Deus, precisamos de homens que continuem comprometidos com o verdadeiro evangelho das Escrituras. Que o Senhor nos ajude, irmãos, que a palavra de Deus continua de fato sendo a centralidade na igreja cristã em Campo Grande. Essa é a minha oração, que o Senhor possa verdadeiramente trabalhar esses pontos, tanto no coração da membresia quanto no coração da liderança da igreja cristã em Campo Grande. Que possamos a cada dia mais crescermos, deixarmos de sermos crianças imaturas e verdadeiramente poder desfrutar de um alimento mais sólido. Que o Senhor nos leve a aprofundarmos a cada dia mais no conhecimento de Deus. Que essa seja a oração de cada um dos irmãos, para que possamos verdadeiramente crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor, pela tua bondade e misericórdia conosco, nos permitindo, Pai, assentarmos aos teus pés e sermos exortados acerca de perigos que rondam a igreja, assim como foi na igreja de Corinto, Pai. Que essa mensagem não fique tão somente a título de conhecimento teórico, mas que nós possamos, cada um de nós, tomarmos uma lupa
e voltarmos para dentro do nosso próprio coração, apresentar o nosso coração diante do Senhor, e que o Senhor sonde os nossos corações, as nossas mentes, vê se há em nós caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Guarda-nos, Senhor, da divisão na igreja. Guarda-nos, Pai querido, de qualquer possibilidade de personalismo dentro da nossa igreja. Que sejamos tratados como o Senhor deseja que sejamos e que mantenhamos a nossa fidelidade à Tua palavra, à Tua sã Escritura. Essa é a nossa oração, nosso pedido, com gratidão a Ti por esse momento precioso e pela Tua presença maravilhosa conosco, Pai. Assim oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.